Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou Caio Zanon, titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estou ao lado da doutora Michele Daltro para mais uma entrevista. Olá, Caio. Muito obrigada pela apresentação. Estou aqui com o Dr. Caio Zanon. Sou cirurgiã titular do Colégio Brasileiro do Aparelho Digestivo. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é o câncer gástrico, né? E hoje temos a ilustre presença do Dr. Osvaldo Antônio Prado Castro, que é cirurgião do aparelho digestivo, com ampla atuação em cirurgia gástrica oncológica. Ele é professor livre docente, assistente da área de cirurgia gastroesofágica e bariátrica do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é tesoureiro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Seja bem-vindo, Dr. Osvaldo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui nessa iniciativa vinda de vocês ali. E já estou sabendo que esse é um podcast de sucesso, né? Está super repercutindo bastante. Tanto é que outras sociedades estão meio que copiando vocês aí. Queria parabenizá-los. Mas eles não têm os mesmos apresentadores. Verdade, não tem. Parabéns para vocês aí. Para mim é uma grande honra estar aqui. Bom, eu queria agradecer o Osvaldo pela presença e não só a presença, mas a amizade, né? O Osvaldo que foi meu professor na residência, me ensinou muito sobre técnica cirúrgica e cirurgias desafiadoras que eu aprendi muito com o professor Osvaldo. E hoje eu tenho a honra de ser assistente na Santa Casa ao lado dele e fora também. E hoje ainda mais poder entrevistá-lo. É uma honra, Osvaldo. Obrigado, ter você aqui. Valeu. Obrigado. Bom, a gente vai falar, então, Dr. Osvaldo, sobre o tema que você tem alta expertise, que é o câncer gástrico, né? A gente sabe um problema de saúde mundial e nacional também, e o problema começa no diagnóstico, né? A gente vive uma realidade nacional e mundial, tirando o Japão, que a gente tem diagnóstico precoce, quando ter o diagnóstico do paciente nos estágios mais avançados, né? Você que trabalha em serviços públicos, Santa Casa, assistente, como que você vê essa realidade no Brasil, esse panorama da doença câncer gástrico no Brasil? O câncer de estômago no Brasil é uma doença que tem várias facetas, vamos dizer. Você tem inúmeras realidades no Brasil, né? E a gente vive num microcosmos que é São Paulo, e mesmo em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem diferentes realidades também. Eu brinco que se a gente atravessar uma linha na cidade de São Paulo da Avenida Bandeirantes para a região sul, dificilmente o acesso à oncologia clínica e cirúrgica especializada é disponibilizada assim, amplamente. Isso se concentra muito mais na região central. Mas assim, no Brasil o câncer de estômago ainda é um desafio, é uma doença que se apresenta normalmente em estágios bastante avançados, né? A gente que acompanha uma população grande lá na Santa Casa, a gente já soma quase 2.000 casos seguidos lá. A gente tem 40% dos pacientes se apresentam na ocasião do diagnóstico com um câncer avançado que dificilmente você vai fazer algum procedimento até. Então é uma doença que bastante desafiadora do ponto de vista de diagnóstico. Então você precisa ter recursos que o Brasil não tem, né? São poucos os países no mundo que possuem políticas de rastreamento confiáveis e que conseguem fazer uma detecção do câncer precoce, que aí sim a gente fala em cura, na casa dos 70%, 80%. A gente está falando aqui de Japão, Coreia principalmente. Na América Latina, alguns países têm alguns programas, no Chile, na Venezuela, né? Mas fora isso, você não tem. Então, vai da assistência primária, tentar identificar um paciente que eventualmente tem ali alguma coisa e aí começar o processo de diagnóstico. Perfeito. O câncer gástrico, a gente, né, tem que avaliar bem o paciente, né, qual o tratamento, tudo mais. Antigamente se falava que abaixo de 40 anos, paciente com dor epigástrica, a gente poderia tentar tratar com IBP sem precisar fazer uma endoscopia, né, nesse doente, né? O senhor acha que isso se mantém se a gente quer ter um diagnóstico precoce ou não? Se mantém. Eu acho que não se mantém, desculpe. A gente brinca, né, na reunião da Santa Casa que a gente tem semanalmente,
Faz muitos anos a gente brincava que esses medicamentos, inibidores de bomba de prótons, deveriam ser faixa preta. Porque o pessoal prescreve, se automedica e às vezes melhora e vão tocando a vida. E quando de fato a coisa começa a se instalar de forma mais concreta, o paciente já está lidando com um câncer avançado ali. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, é muito importante na assistência básica você ter o preparo e a condição de identificar um paciente que esteja na população de risco, aí o histórico familiar, antecedentes pessoais e familiares, uma queixa um pouquinho mais sustentada, mantida, um emagrecimento, porque o tumor de estômago avançado, o precoce, ele possui muito poucos sintomas. O estômago é um órgão muito complacente. Você dificilmente vai ter um sintoma específico num câncer gástrico precoce, só num câncer avançado, em que eventualmente tiver uma obstrução ou uma hemorragia, aí sim é mais fácil fazer. No estágio precoce já é mais complicado. Então eu brinco que hoje em dia, tá certo que a gente percebe uma leve tendência de aumento da população mais jovem de desenvolver câncer, isso no colo reto eu acho que está mais claro, no estômago a gente percebe um pouco e impactam mais esses casos, porque você lida com uma paciente de 30 anos, 34 anos, isso marca um pouco a gente, mas a gente tem notado uma leve tendência à elevação da incidência na população um pouco mais jovem. Não sei se é por conta do diagnóstico que está sendo feito, de fato, ou se realmente está aumentando aí mesmo ou não. Por isso, não recomendo prescrever inibidor de bomba de prótons, dependendo da queixa, obviamente, eu já tenho que fazer endoscopia antes disso. Perfeito. E de forma prática, doutor Oswaldo, quando a gente fala aqui para quem nos ouve, tem um câncer gástrico avançado, né? O que seria o câncer gástrico avançado? É o paciente com doença linfonodal, profundidade, metástase? Como que a gente divide e classifica esse paciente? Esse é um termo que às vezes gera um pouco de confusão, né? Porque do ponto de vista conceitual, o câncer gástrico avançado é aquele que penetra além da camada da muscular para frente. Então, independente se tiver comprometimento linfonodal, se tiver metástases à distância, ele é considerado um câncer gástrico avançado. O câncer gástrico precoce é aquele que está limitado nas camadas iniciais, na mucosa, na submucosa, independente também se tiver comprometimento linfonodal, que soa meio antagônico, mas esse é o conceito. Via de regra, você tem que interpretar como um país como o nosso, que você está lidando com a maioria dos cânceres gástricos que são avançados de fato. Entendeu? Isso é o que a gente mais vê por aqui. Mais de 60% dos pacientes eles chegam para você em estágio bem avançado. Eu diria, os outros chegam praticamente sem ter o que fazer, 30% mais ou menos, e o diagnóstico precoce está na casa dos 10%, 12%. Se você for num centro de referência, talvez esse número vai para a casa dos 15%, 17%, 20%, mas porque você é um centro de referência. Senão, não. E pensando que, vamos pensar o que a gente já tem, de tecnologia. A gente tem endoscopia, tem as ressecções endoscópicas das lesões, A gente poderia ter muito mais acesso, para esse diagnóstico precoce, tratamento efetivo, sem precisar passar o paciente por uma gastrectomia, que é uma cirurgia grande e extensa, Doutor, falando assim de quais exames assim, que o senhor acha ponto-chave para determinar sua mudança da técnica cirúrgica, limitante para ver se esse paciente vai para a cirurgia ou não? Por exemplo, uma laparoscopia estadiadora. O que o senhor acha disso? Eu acho que antes da laparoscopia, a tomografia eu acho que é o principal exame aqui para a gente determinar o estádio, Óbvio, o paciente já está com endoscopia, já está com anátomo patológico em mãos, já temos a constatação de que é um câncer, um adenocarcinoma. Agora, a partir daí, se você tiver que escolher um exame, eu faria uma tomografia de abdômen total e pelve. Porque com esse exame você consegue avaliar de forma um pouco rudimentar qual que é o T dessa lesão. Você consegue pelo menos agrupar aí, se é um T1, um T2, se é um T3, T4 ou um T4B. Você consegue, com uma boa imagem, agrupar esses pacientes. Você consegue, dependendo do radiologista, se ele for um radiologista dedicado ao abdômen, ele consegue definir se tem ou não evidências de comprometimento linfonodal. E aí, para ver metástases à distância, é, para mim, o melhor exame. Basta. Eu tenho PET-CT, eu tenho não sei o que. Aí, dependendo do tipo histológico, se for um tipo histológico que não seja aquele difuso,
aquele indiferenciado que o PET-CT tradicional, não os mais novos, mas o tradicional, não tem sensibilidade boa, é melhor não nem pedir. Tá? Laparoscopia, não. Aí a gente está falando de uma etapa em que você já tem o diagnóstico, já tem o estádio, e aí você não sabe se esse paciente vai para esse caminho ou para aquele. E normalmente o que a gente tem? Se é um paciente que está em programação de fazer uma quimioterapia antes de ser operado, na nossa concepção é que a laparoscopia é fundamental. Tá? Por quê? 30% dos pacientes que têm tomografias sem evidências de metástase, na laparoscopia você detecta metástases no peritônio. A sensibilidade para avaliar peritônio na imagem da tomografia é muito ruim. Então, a laparoscopia é fundamental porque você mudaria aí a tua programação. Perfeito. Então, de forma cronológica, sim. Pensando no estadiamento do paciente, então a gente teria como primeiro exame a endoscopia, como segundo exame uma tomografia, e a partir disso a discussão entre cirurgião, oncologista, radiologista. Isso. E aí, no segundo ponto, definir se esse paciente vai receber uma quimioterapia ou se ele é um paciente que vai para um outro conceito que a gente usa de cirurgia upfront, né? Isso. Como que é essa definição desses conceitos de neoadjuvância ou upfront? É assim, hoje no mundo, isso foi uma das grandes mudanças que teve no tratamento do câncer de estômago, desde um trabalho publicado em 2006 sobre quimioterapia perioperatória. A partir daí, foi uma mudança de paradigma. Então, até antes disso, no início dos anos 2000, o cirurgião ele era o protagonista do tratamento do câncer. O paciente já chegava direto para o cirurgião. Hoje, dificilmente o paciente entra pela porta, a porta de entrada ao tratamento é o cirurgião. Na grande maioria das vezes é o oncologista clínico que recebe e direciona esse paciente. Então, atualmente é isso que a gente vê. Acho que, do ponto de vista prático, você tem que fazer esses exames. Já estamos falando de uma endoscopia, já estamos falando da biópsia, da tomografia, da laparoscopia. Quando eu mando um paciente para um ou para outro, normalmente tumores iniciais, mesmo que sejam avançados, né? Ou seja, aquele tumor já penetrou na muscular, mas ele é inicial, ele não é tão grande, não tem um comprometimento muito grande adjacente ali, não tem muito linfonodo. Esse paciente ele se beneficiaria de uma cirurgia de princípio, que a gente fala upfront. Então, se a gente for do ponto de vista prático, é aquele T2N0. Claro, se tiver um oncologista clínico aqui, vai ter briga. Mas T2, do ponto de vista cirúrgico, T2N0, eu acho que a cirurgia upfront se aplica muito bem. Acima disso, T3 ou T2N positivo, aí eu acho que a quimioterapia hoje não tem dúvida nenhuma de que é a opção mais favorável para o paciente, porque já se demonstrou por A mais B de que há benefício de sobrevida nesse paciente aí. Agora falando assim para os cirurgiões que estão ouvindo a gente, também vai ter muito residente, tudo ouvindo, quando que a gente decide, né, que a gente vai fazer uma gastrectomia subtotal e quando que a gente decide sobre uma gastrectomia total? Né? Além da localização, se teria mais alguma outra coisa para essa decisão? Aí tem... O primeiro ponto a localização da lesão no estômago é o determinante para a extensão da sua gastrectomia. Sim. Né? Se a gente está lidando ali com uma lesão corpo médio distal, antro é uma lesão distal, essa lesão é passível de ser ressecada, mesmo que avançada, como uma gastrectomia subtotal. Se estamos falando com uma lesão corpo proximal, ou fundo, ou próximo da cárdia, aí você tem que recomendar fortemente a realização de uma gastrectomia total. A margem é o que dita isso. Quando a gente está lidando com um tumor de estômago avançado, as margens recomendadas são de 6 a 8 centímetros. Nós, no Ocidente, a gente aceita uma margem um pouco menor, em torno de 5 centímetros. Tá? Mas isso já é suficiente para você definir, essa lesão está no terço médio, 5 centímetros para cima, eu acho que dá para preservar um pouco de fundo gástrico, uma gastrectomia subtotal. Né? É claro que esse conceito ele já se anula a partir do momento que você está lidando com lesões que estão localizadas nas extremidades, por exemplo, na cárdia. É óbvio que eu não vou subir 5 centímetros para o esôfago, aí entraria outro capítulo, os tumores da cárdia, que é um capítulo à parte.
Mas, em média, essa é a definição. É a margem no tumor avançado é de 6 a 8 centímetros proximal. Isso vai definir se você vai ter que fazer uma gastrectomia subtotal ou total. Se você está falando de um tumor precoce que não é passível de uma ressecção endoscópica, aí 2 centímetros radial seria suficiente. Então, as gastrectomias são bem mais econômicas aí. Perfeito. Você que tem ampla experiência cirúrgica, Oswaldo, pode explicar o pós-operatório dessas duas cirurgias que também são diferentes. Então, uma gastrectomia subtotal, você tem um pós-operatório muito mais rápido, uma realimentação, às vezes uma capacidade de realimentação do paciente num futuro maior, que ele mantém um reservatório gástrico, quando o inverso da gastrectomia total, ele não tem um reservatório, né? Então, isso também muda no pós-operatório. Como que é essa condução? São pós-operatórios bem diferentes, né? Um pós-operatório de uma gastrectomia subtotal, o paciente, em média, fica internado entre 5, 6, 7 dias aí, né? Existem serviços que são um pouquinho mais... Estão bem mais entrosados ali, com 4 dias, às vezes eles mandam embora o doente, absolutamente normal, desde que você forneça para esse paciente ali uma retaguarda sólida ali em caso de alguma eventualidade, né? Então, é um pós-operatório teoricamente mais tranquilo, porque ele ainda tem um remanescente gástrico, ele pode ser realimentado de forma precoce já no primeiro dia, se não tiver distensão abdominal, começar com alguns ruídos, eliminado flatos, não tem dor, nada, talvez você comece a dar um líquido, uma água, um chá, e aí no segundo dia você já vai progredindo lentamente essa dieta. Então, é um pós-operatório mais tranquilo. A maioria dos centros colocam um dreno somente no coto duodenal ali para vigiar que a cicatrização se dá em torno do 5º dia. A partir daí já pode ser retirado e o paciente está liberado. Quando você está lidando com uma gastrectomia total, aí é um pouco diferente, porque a esôfago-jejuno-anastomose, ela não é uma anastomose como a gastro-jejuno-anastomose. Então, o esôfago ele é desprovido de serosa, um órgão que cicatriza um pouco mais devagar. Então, a gente está falando de uma cicatriz que leva em torno aí dos seus 7, 8, 10 dias. Então, isso a gente notou uma boa evolução nos últimos anos, né? Quando começamos na Santa Casa em 2000 lá, era sonda nasointeral, eventualmente até jejunostomia, sonda nasointeral, ficava em jejum 8 dias, 10 dias, fazia um contrastado para ver se estava tudo bem, e aí sim você dava dieta oral. Hoje a gente depende muito do intraoperatório. O Caio que operou, uma cirurgia tranquila, os anéis da anastomose saíram perfeitos, então vamos dar uma dieta já a partir do 2º, 3º dia. Então isso tem mudado muito, não tem um script para eu te falar ali, se eu estiver te falando, eu posso estar... Algum grupo aí vai falar, não, eu faço diferente. Sim, cada um tem o seu jeitinho de cuidar de uma gastrectomia total. Nós, na Santa Casa, fazemos o seguinte, dependendo do como foi a operação, se foi uma cirurgia sem nenhum problema, não teve a anastomose foi boa, foi com circular, caso tenha sido aberta, os anéis estão íntegros, não teve vazamento, se você testou ali com azul de metileno ou não, foi tudo bem, está drenado, começa a dar uma dietinha líquida ali, segundo, terceiro dia, observa, estando tudo bem, 7º dia já está em capacidade para ir embora. Uma cirurgia mais trabalhosa, a anastomose foi meio complicada, vazou um pouquinho, tivemos que fazer um ponto de reforço ali, deixa uma sonda nasointeral, quietinho, 8º PO faz um contrastado, vê como está, não tem por que dar problema. Perfeito. E falando de linfadenectomia, né? Ainda existe a discussão de fazer D1, D2, ou D2 já é preconizado? Fala um pouquinho pra gente. D3. Bom, isso aí, aparentemente, aqui vocês até estão dando risada porque parece uma discussão superada, mas não é superada. Se você for ver qualquer guideline aí de conduta, a cirurgia recomendada no câncer avançado é uma linfadenectomia D2, né? Mas aqui entra uma coisa que a gente tem que aprender, que é o cirurgião tem que ter muito bom senso, né? Nem todo paciente é tem o mesmo tumor, né? Cada paciente é de um jeito. Tem os idosos, tem o mais jovem, tem o obeso, tem o magro, tem o paciente que está cheio de comorbidades, tem aquele paciente frágil, imunodeprimido, desnutrido. Então, você tem tantas variáveis ali que, eventualmente, você precisa abreviar a tua cirurgia. Não dá você ficar fazendo uma dissecção muito ampla. Embora em mãos treinadas, a D2, uma D1 Plus vai demorar 5 minutos a mais, né? Você só vai um pouquinho mais para o lado lá.
Mas, assim, você tem que ter bom senso de não ir muito agressivo num paciente que, eventualmente, pode ter uma complicação. E, dependendo da reserva metabólica que esse paciente tiver, é fatal para ele, né? Então, é uma discussão que aparentemente está superada. Câncer gástrico avançado, D2 é a recomendada, mas eventualmente existem lesões mais iniciais que não são passíveis de uma ressecção endoscópica, que aí você pode fazer uma D1+, que fala, né? Você tira lá toda a região do D1, que é os perigástricos, mais o grupo 7, e aí você vai um pouquinho além no 8A e no 11P numa subtotal, ou no 11P, 9, 8 e na total. Isso seria uma cirurgia um pouquinho mais abreviada, não indo para uma D2, mas estamos lidando aqui com um tumor mais inicial. Agora, você pode abreviar essa cirurgia se estiver lidando com um paciente um pouco mais complicado, isso sem dúvida nenhuma. Eu acho, Michele, assim, esse mês que eu fiquei no Japão, a discussão era realmente isso, vai ser um D1, um D1+, D2, eles falam, não, D2 não precisa. Pelo momento do diagnóstico. Então, na nossa realidade, eu acho que a gente vive um D2 mesmo e individualizar fatores intraoperatórios, comorbidades. Não muda assim o momento do diagnóstico. A gente não tem aquela doença precoce que a gente consegue fazer, até aquelas gastrectomias não regradas que os japoneses fazem, né? Isso é um cenário muito diferente nosso aqui do Brasil, mas mundialmente é o que eles discutem mesmo no Japão, os trabalhos, né? O grande viés de você usar uma referência do Japão é porque eles estão tratando pacientes magros, tumores precoces, e eles não... eles querem que a gente aplique o mesmo conceito aqui. É difícil você aplicar a mesma linfadenectomia, as gastrectomias não regradas, né? O paciente oriental é totalmente diferente do ocidental. O índice de massa corpórea nosso é infinitamente maior. E você falou do D3 rapidamente ali. Essa é uma cirurgia de exceção, né? É uma cirurgia que os italianos gostam muito, né? De umas cirurgias um pouco mais agressivas, mas já foi bem demonstrado pelo grupo japonês mesmo que não tem benefício de sobrevida. Mas se você está lidando ali com um comprometimento linfonodal no nível lá 16A2, que é o intercavo aórtico limitado ali, só tem ali, mais nenhum lugar, ali talvez se aplique. Por isso é muito importante você ter um bom exame pré-operatório ali para definir isso daí. Eventualmente, se você achar isso no intraoperatório, se tiver uma congelação disponível, isso aí ajuda muito. É claro que não é a realidade da maioria dos centros, mas ajuda muito se você faz uma biópsia. Esse linfonodo está positivo. Vamos estender um pouco mais a cirurgia aqui? Só tem aqui? Só. Então vamos estender um pouquinho mais, é uma D3. Perfeito. O câncer gástrico avançado, né? Que é o que você falou que acaba, né? A gente atendendo mais aqui no Brasil, né? Além da endoscopia, né? E acho que mais a minha pergunta seria mais para estilo de vida, né? Pensando em estilo de vida, tem aquela aula que o Paulo Kassab dá, né? Sobre obesidade e os cânceres, né? Eu sempre cito essa aula porque eu gosto demais dessa aula que ele dá. Aliás, está gravado em YouTube, dá para, né, qualquer um assistir. É muito boa aquela aula. Voltando um pouquinho dos fatores de risco... A obesidade, você vê como o grande fator de risco? O que seria? Você poderia falar disso? Quando você fala em câncer de estômago, o vilão primordial, é o H. pylori. Tá? A obesidade está vindo aí junto, obviamente. A obesidade acompanha aí mais de 37 tumores malignos ali, de todos os órgãos. Rim, estômago, cólon, tireoide. Fígado, pâncreas. Pâncreas, Então, no estômago, principalmente aquelas lesões que aparecem num refluxo, num Barrett, então nas lesões da cárdia e tudo mais. Então, de fato, há essa correlação. Mas o vilão primordial ali é o H. pylori. E aí depois tem fatores genéticos, fatores hereditários, hábitos de vida, né? Aquelas populações que têm como hábito uma alimentação mais rica em sal, né? Que comem muito defumados, que tomam poucos alimentos que protegem, então vitaminas e tudo mais. Então esses são os fatores de risco primordiais ali nessa doença. Eu acho que a gente tem visto até na Santa Casa, você não opera mais só aquele paciente emagrecido, desnutrido, que não come, com tumor obstruído, né? Você opera aquele paciente obeso, com tumor avançado, que ele está inflamado, que é uma cirurgia difícil e que ele não emagreceu pela lesão, pela obesidade.
A obesidade, o tumor não emagreceu o paciente. Na verdade, a obesidade inflamou ele para ele ter o tumor. Então, você não tem só o desnutrido, você tem um obeso com câncer avançado, né? Isso é muito importante, Caio, porque aquela fotografia que a gente tinha nos livros na década de 90, que o perfil do paciente com câncer de estômago, aquele sexagenário caquético lá, isso a gente não vê mais. A gente vê o cara cheinho mesmo, chegando para você, oligossintomático, praticamente assintomático e às vezes com um tumor avançado. Sim. E um ponto desses tumores avançados é algo que o Oswaldo é bastante capacitado e me ensinou muito, são as ressecções multiviscerais. É especialista. Quando a gente tem um caso tá invadindo o pâncreas, o baço, alguma coisa, deixa que o Oswaldo vai fazer esse caso aqui. Tá? Então, ressecções multiviscerais é a especialidade. Isso é bom. Também, cara. A gente... Isso aí você tem que ter... O bom senso tem que imperar, né? Porque não é chegar e falar, vamos arrancar tudo e que tá tudo bem. Não tá, né? Mas, via de regra, se você está lidando com um tumor avançado, né, que já cumpriu as etapas oncológicas, você já fez a quimioterapia, acabou todas as sessões de quimioterapia, fez os 8 ciclos de quimioterapia recomendados, voltou para o cirurgião, ainda infiltra lá o corpo pancreático, ou o baço, ou tem uma infiltração lá pegando o lobo esquerdo do fígado. Vamos tentar. Se ele tem condições mínimas clínicas de suportar uma cirurgia dessa, então vamos fazer. A única exceção são a gastrododenopancreatectomia, que são aquelas lesões distais que eventualmente infiltrem lá a cabeça pancreática. Essa é uma cirurgia que a gente tem uma casuística enorme na Santa Casa, mas é uma cirurgia que a gente fez muito pouco. Não bate 10 casos em 2.000. Muito pouco mesmo, porque você tem que ter muita prudência na hora de indicar uma cirurgia como essa. O paciente não pode ter evidência de comprometimento linfonodal, ou seja, aquela doença que vai fugir do controle, porque não vai beneficiar. E é uma cirurgia muito grande para um paciente. Então, mas o resto a gente tem feito com resultados bastante razoáveis aí. Eu acho que o conceito da ressecção multivisceral é o tratamento R0, né? Isso. Então, se você não pode pular nenhuma etapa, né? A linfadenectomia tem que ser completa, o inventário da cavidade, você tem que propor uma cirurgia R0, que é uma cirurgia com muita morbidade, né? E esse paciente provavelmente não vai seguir nenhum outro tratamento adjuvante, né? Você acha que falando desse multivisceral, né? Ressecções multiviscerais, valeria a pena, por exemplo... Eu não tenho todos os materiais para fazer esse multivisceral por vídeo, que seja, né? Também é bem complexo o multivisceral se fazer por vídeo, enfim. Sim. Mas valeria a pena eu tentar entrar com laparoscopia, ver se não tem peritônio comprometido, não tem essa carcinomatose antes de abrir o dente diretamente? Sim. Fala um pouquinho disso pra gente. Isso que você está falando, na verdade, é uma etapa do tratamento e da proposta terapêutica que se chama RECIST, né? Que é o RECIST, que é você fazer um reestadiamento nessas lesões, e a última etapa seria fazer uma laparoscopia. Então, você tem um doente, você fez o diagnóstico, ele é um tumor avançadíssimo que infiltra ali o pâncreas ou infiltra o fígado. Você fala, não vamos fazer ressecção. Nesse primeiro momento, esse paciente vai para a quimioterapia. A quimioterapia mostrou um resultado ali, uma estabilidade de doença, cumpriu as etapas, vamos tentar fazer a ressecção. Sempre é importante você fazer uma nova laparoscopia, mesmo que seja a proposta seja uma aberta. Pelo menos porque numa dessas, você não faz mais a laparotomia, você poupa ele dessa laparotomia. Então, eu acho que sim, é fundamental. Se você está lidando com esse tipo de paciente em que você está com um tumor muito avançado, fez um tratamento, está pensando em fazer uma ressecção multivisceral, mas não tem toda a certeza com os exames que você tem disponíveis, faça então, antes de uma laparotomia, faça a laparoscopia. Se for um procedimento laparoscópico, aí nem pensa, porque já naquele momento você já está fazendo estadiamento. Eu acho que daí o outro ponto, né, desse inventário da cavidade da laparoscopia é como você selecionou esse paciente e se ele tem a carcinomatose, até que ponto você pode avançar, né? Hoje, não é mais carcinomatose e paliação exclusiva. Hoje a gente tenta terapias de conversão, seleção biológica do paciente, quimioterapia perioperatória. Existem trabalhos que buscam citorredução de peritônio, né, Oswaldo? Isso tem mudado ao longo dos anos, né? Tem mudado, é lento essa mudança, sofre um pouquinho de resistência.
até certo ponto, existem pouco influência, tem alguns problemas éticos envolvidos em tudo isso, a gente sabe bem, mas se você tem uma carcinomatose ali limitada, tem um PCI, tem um índice que avalia a quantidade de carcinomatose, chama PCI, Peritoneal Cancer Index, né? Depois a gente pode disponibilizar para o pessoal ali um esquema. Se for um PCI abaixo de 7 ali, esse é um paciente que eventualmente pode ser passível de fazer quimioterapia, verificar se está estável, se melhorou isso daí, aí partir para uma cirurgia curativa. Então, que se chama a famosa terapia de conversão. Então, existe sim essa possibilidade, não é para jogar a toalha de cara. Agora, é uma carcinomatose mais ampla, mais extensa, aí dificilmente você está lidando em cura, sim, paliação. Falando um pouquinho da cirurgia em si, né? A verdidianina vocês têm utilizado bastante na hora da ressecção para ver a vascularização, né? E às vezes até estender com segurança, né, a margem e poder avaliar como se diz, a vascularização ali local, né? E como está sendo o seu uso desse verdidianina? O verde de indocianina, ela, no nosso ponto de vista, ela tem uma aplicação muito boa na robótica, tá? Uhum. Não só para avaliar perfusão, que é o que você está querendo falar, para fazer uma anastomose segura, para avaliar principalmente disseminação linfonodal, né? Então, aplicado no momento da cirurgia, ele já começa a se difundir e eventualmente, você está lidando com um paciente com um índice de massa um pouco mais elevado, às vezes você está deixando ali linfonodo daquele grupo e ele te direciona ali para você complementar, aliás. Então, muito bem utilizado. Então, perfusão, disseminação linfonodal, resultado final ali, fez a linfadenectomia, coloca lá o dispositivo, olha lá, tá tudo sem verde, então tá bom. Entendeu? Eu acho que isso é uma aplicação muito boa. O pessoal do Hospital das Clínicas que tem muito mais experiência nisso do que a gente na Santa Casa, que não dispomos desse, só em ambiente privado. Uhum. A gente tem avançado no sentido de minimamente invasiva na Santa Casa. Isso. Acho que a gente já está com 15 casos agora seguidos, né? Uhum. E vamos ver se a gente consegue implementar mais tecnologia para os nossos pacientes. É lento. Lá tem grampeador, laparoscópio. Tem, a gente teve a gente trabalhava praticamente com doações e agora tem uma sequência de materiais que agora semanalmente a gente consegue fazer a gastrectomia por vídeo. E um outro cenário que é muito comum na nossa realidade, Oswaldo, é as cirurgias paliativas, né? Muito. É o paciente oncológico do câncer gástrico avançado, que teve sintoma por anos, usou IBP de forma irregular, e no momento do diagnóstico, esse paciente já não tinha nenhuma proposta curativa, né? Acho que é uma realidade grande na Santa Casa, e acho que queria que você falasse um pouco sobre propostas, como esse paciente se apresenta, o que a gente tem de recurso para ajudar isso. O cenário do paciente paliativo é sempre um cenário desagradável, meio chato, né? Porque, na verdade, você está lidando ali com problemas, né? Eu estou aqui para resolver eventuais problemas, né? O paciente está obstruído. Será que ele é passível de fazer uma derivação interna, uma gastroenteronostomose? Ou o paciente está sangrando, não para de sangrar, é um tumor distal. Será que dá para fazer uma gastrectomia higiênica aqui? Ou não dá para fazer? Vamos mandar ele para radioterapia, para fazer uma radioterapia hemostática. Então, é um cenário que você vai resolvendo problemas à medida que eles vão aparecendo. E menos é mais aí. Então, você não pode exagerar ali em um paciente paliativo você forçar muito a barra. Mas são esses os cenários principais quando estamos falando de câncer de estômago, ou obstruído e o com sangramento. Ótimo. Você quer perguntar mais alguma coisa? Não. É que o tempo é curto, a gente é rápido e curto de repente. É muita coisa. Então vamos para nossa mensagem para casa que você pode deixar, porque tem muitos cirurgiões residentes, né, escutando. E qual mensagem que você deixa para casa? De câncer de estômago? Isso. Bom, então assim, é uma doença grave, né? Tem que ser vista com cuidado. Na suspeita, peçam uma endoscopia. Não fiquem dando inibidor de bomba de prótons ali a tudo que é direito. Acompanhem os doentes, peçam para voltar, entendeu? Não volte para cá para ver como é que você está, se mantém em dor ou não. De preferência, tentar direcionar esse paciente para um centro que está acostumado a fazer isso,
Porque a cirurgia não é simples, é uma cirurgia que exige um treinamento, né? É uma curva de aprendizado longa, a gente está falando de mais de 50 casos ali, 60 casos, entendeu? Então, não é só tirar o estômago, tirar os gânglios e mandar. A gente resseca o estômago, faz a linfadenectomia, separa cada estação linfonodal, envia separadamente para o colega da patologia. Então, é uma doença que exige ali um grupo multidisciplinar bem empenhado nisso daí. Não só o endoscopista, não só o radiologista, o oncologista clínico, o cirurgião, o patologista é fundamental, além do suporte de enfermagem, fisioterapia e tudo mais, que são fundamentais para uma boa evolução aí, né? Acho que isso é o mais importante. E a outra, não sei se posso falar sobre o Colégio Brasileiro, não sei. Claro. Eu acho que para os mais jovens que se filiem ao Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, porque é uma entidade que ela tem no cerne dela, ela tem o ensino, né? Então, se for ver ali por anos e anos e anos, a educação, o ensino, a educação continuada, tudo isso é o cerne desse colégio. Então, é um colégio muito sério, com um altíssimo nível de colegas que estão aqui. Então, acho que todos são bem-vindos e é boa vocês usarem dessa sociedade. E para quem gosta mais de câncer gástrico, a gente tem uma Associação Brasileira de Câncer Gástrico, da qual eu sou atualmente o vice-presidente, professor Ulisses, titular da USP, da Universidade de São Paulo, é o presidente, que é uma associação bastante ativa. A gente produz 2 jornadas anuais ali em câncer de estômago, uma jornada anual em câncer de estômago, participamos ativamente no cenário internacional. Então, para quem gosta mesmo da doença do estudo, filie-se à nossa Associação Brasileira de Câncer Gástrico. Maravilha. Bom, Muito obrigada, Dr. Oswaldo, pela sua presença. Foi ótimo aprender mais sobre câncer gástrico. E seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigada. Eu que te agradeço. para mim é uma honra, Oswaldo, que de longa data, né? Desde a da minha época de residência, você me ensinou muito e hoje a gente pode estar junto aqui no colégio e eu fico muito feliz com a sua participação. Obrigado, Caio. Você é um dos cirurgiões que mais nos orgulha aqui. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. E você que nos ouve e quer conhecer mais sobre o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, entre no site cbcd.org.br e nos sigam no Instagram para os próximos episódios CBCD Digestivo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.